E aí, viajantes do tempo, comecei a perceber a minha compulsão alimentar acontecendo. Me alimentei mais cedo, né? Realizei o meu de jejum. Eu tô bem desregulada, pra ser bem sincera, assim. Meu corpo tá bem confuso. Tô indo dormir tarde, acordando tarde. Tô transmutando, né, algumas questões e me alimentando em horários errados, etc. Horários aleatórios, mas é porque na verdade eu não quero me alimentar e fico meio perdido. Mas tá bom, né? Vamos aos pouquinhos eliminando, né, toda a ilusão até o momento que fiquemos, que tudo fique muito mais claro, né? Então vou eliminar a ilusão aqui hoje, preparando um alimento pra mostrar pra vocês. Eu me alimentei tão bem hoje cedo, tipo, me alimentei super bem, assim, tipo, comi uma sopinha que fiz ontem. Uma curiosidade aí, eu tô em jejum de grãos faz dias, muitos e muitos dias, já faz semanas, na verdade, que eu não como nada de grão. E mentira, porque eu comi um dia, 2 dias em seguida eu comi, né? Um dia de noite e outro dia de manhã eu comi arroz. Aí, não é porque eu não tenho grãos, eu até tenho grãos, tipo, tenho grãos, mas eu tô tipo, não quero comer grãos e do nada tô fazendo um jejum de grãos, não sei exatamente. Mas isso tá me fortalecendo também, tô mais consciente. E era algo que eu tinha planejado fazer, na verdade, né? Eu tinha pensado sobre isso, tá? Se eu ficar sem me alimentar de nada de grãos e só me alimentar dos vegetais, como que isso vai ressoar no meu campo, né? Eu fico fazendo experimentações assim com os alimentos para entender, né, o que é melhor para o meu corpo até o momento de compreender novamente que não é nada, né, que é só puro ar, pura vitalidade intrínseca de quem se é, perdão aí, tipo, eu tô tirando, né, limpando meu nariz, mas enfim, hoje amanheceu com 3 graus, tava mó frio de manhã. E aí o meu nariz fica vermelho, meu bochecho fica todo vermelhinho de frio, mas enfim. E nem agora não tá frio, tá até sol, tá gostoso o tempo. Mas eu gosto de usar toucas, então é isso. E então é isso. Comecei um episódio de compulsão, daí eu pensei, não, antes de, de simplesmente fazer, porque geralmente é isso, né, gente? Eu vou ali, faço tudo escondidinho, vou lá, como e. Adeus, alimento, mas. Sacanagem, né, gente? Sacanagem. Sacanagem fazer isso comigo, hein? Bem espírito aí, obsessor. Então, vamos com calma. Porque agora eu tô atenta, agora eu tô de olho, agora eu estou autopresente e vou fazer esse alimento em uma tensão mais elevada, mesmo estando condicionada, porque sim, gente, mesmo eu falando que sim, isso aqui vai ser um episódio de compulsão alimentar, porque minha barriga tá cheia, eu já comi pra caramba, e ainda vou fazer mais comida, e vou comer mais comida, porque eu sou viciada em comida, infelizmente. Porém é melhor do que ser viciada em outras drogas, né? Então tá tudo bem ser viciada em comida nessa fase da minha vida, e logo eu vou passar pra outra fase da minha vida, onde eu vou ter falado assim, estou sóbria de comida faz tempo. Eliminei completamente a compulsão alimentar, eliminei meu vício por comer. E isso é gradualmente, gente. Tipo, ai, olha essa batata. Batata orgânica, batata perfeita. É uma batata perfeita. É a batata magnífica. Peguei duas. Não preciso de duas batatas? Não. Lembra que tem um outro vídeo que eu falei que eu consegui uma batata por dia. Tinha dias que eu ia lá e tinha semanas que eu comprava 5 batatas e eu comia 5 batatas de uma vez. Então, gente, dessa vez eu vou comer só 2 batatas hoje. Tá tudo bem, tá tudo certo. Vamos fazer uma festa no meu estômago, porque já tá cheio, né, gente? Mas as batatas vão ser as responsáveis por a insegurança. As batatas vão ser a segurança. Vamos, bora. Bora, 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 bora. Sai, 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 sai. Porque é isso que acontece, gente. Eu como muito. E. Muito não, na verdade, tipo, se é meio que considerado, não sei, gente, o que é muito, o que é considerado muito para uma pessoa vegetariana, para uma pessoa vegana, para uma pessoa carnívora.
muito. Tem relações bem diferentes, na verdade, né, gente? Eu sou uma pessoa vegetariana, vegana, na verdade, né? Estou vegana há muito pouco tempo. Então, eu acho que o meu corpo sente essa necessidade de comer em demasia, né? Então, a gente pode observar que não seja uma compulsão alimentar, mas seja o meu corpo buscando substituir, né? O que tá faltando, entre aspas, porque não tá faltando, eu só tô guiando meu corpo corretamente, né? Sendo uma pessoa consciente do nosso estado mental global, mundial, né? Que somos seres vivendo em um coletivo e esse coletivo tá se defasando por conta da cognição retardada de seres que ainda comem cadáveres, seres que ainda consomem plástico em demasia, etc, etc. É um assunto bem gigantesco, mas infelizmente tá me chamando de retardada porque eu como carne, é isso? Sim. É uma catástrofe global ter empresas de homicídio constante, né? Então é uma, não sei, gente, eu não consigo nem quero falar, na verdade, tudo que eu penso sobre o nosso estado mundial enquanto sociedade, enquanto seres humanos, enquanto seres animais e vegetais. Porque assim, caos. Porém, vamos sair um pouco, né, dessa ilusão, que também é uma ilusão, né? Samsara é em si uma ilusão criada pra gente se fortificar, né, e ser espíritos cada vez mais fortes, independente da situação onde a gente esteja. Então eu tô aqui pra trazer a ilusão batata. Estou na ilusão batata aqui. Mesmo essa batata vai fazer alguma coisa por mim, além de aliviar aliviar meus pensamentos, vai amortecer meu corpo e me deixar em transe o resto da noite, pintando. Essa batata vai fazer isso por mim, gente. Essa batata vai pegar e vai me deixar extremamente chapada junto com essa folha magnífica, gente. Olha essa folha aqui. Olha a cor dessa folha. Isso aqui é folha de mostarda. Essa folha de mostarda roxa, eu nunca tinha visto folha de mostarda roxa. Eu tô, tipo, impressionadíssima. Eu acho que eu só tô vivendo por isso. E pra quem viu minha publicação aí no YouTube, só tô vivendo pra comer laranja e bergamota e qualquer tipo de cítrico. Achei uma árvore com aquelas quincantes, aquelas laranjas pequenas. Já tô fazendo a minha cara de pau pra ir atrás dessa árvore e falar assim, posso escolher uma daí, eu preciso trocar com alguma coisa, etc. Então, esse inverno, a minha vida, eu decidi que seria isso. Vou viver pra experienciar, pra vivenciar, pra sentir os cítricos, as laranjas, as árvores orgânicas magníficas que vêm também. Acabei de lembrar de uma árvore, inclusive, que as laranjas estão pedindo pra eu ir buscar. As laranjas estão lá me pedindo assim, vai me buscar, etc. E aqui as laranjas estão acabando. Eu queria fazer meu jejum, etc. Olha que diferença, né? Eu fico um dia de jejum, eu fico tipo, nossa, não quero comer mais nada. Aí é só acabar as bergamotas, as mimosas, né? Eu chamo de. Todo mundo aqui chama de mimosa, né? É só acabar as mimosas que eu fico, putz, eu tenho que ir lá pegar minhas mimosas, tá ligado? Eu tenho que ir lá buscar minhas laranjas. Aí provavelmente eu vou fazer isso amanhã, talvez, não sei. Eu vou tentar fazer o jejum, quero fazer um jejum só de arroz, daí tá difícil, mas eu vou me organizar, então vou me organizar. É só digerir, por isso que temos essas batatas magníficas que vão empurrar a comida que ainda não desceu. Mas depois eu vou ter que comer outra coisa pra empurrar a batata. Ou viveremos a batata, vamos viver a batata completa, no jejum completo. Senão a batata vai me dar força pra ir lá comer laranja e o bagaço da laranja vai... E o que é que tem o bagaço da laranja? Eu não sei, gente, mas é uma música que eu escrevi. Que é assim, ó, o que é que tem o bagaço da laranja? O que é que tem o bagaço da laranja? Será que é o doce da banana? Será que é o doce da banana? E essa música é quando as coisas são muito aleatórias, igual esse vídeo. Sabe quando tudo é muito, muito, muito aleatório? Aí a gente canta o que é que tem o bagaço da laranja, o que é que tem o bagaço da laranja. Será que é o doce da banana? Será que é o doce da banana? Diga o que é que vai chegar, diga cá o que vem a me encontrar, o que é que tem o bagaço da laranja, o que é que tem o bagaço da laranja.
Gente, eu tô sendo uma vencedora. Tem banana ali? Tem. Não, acabou as bananas, gente. Venci mais um cacho de banana. Porque, pra quem não sabe, as bananas são minhas colegas de quando eu... Minhas colegas tabacos, né? Quando eu tô com vontade de tabaco, um tipo de banana. E já faz muitas semanas, provavelmente faz mais de um mês que eu não como nada de banana. Banana é importante, blá 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 blá, sim, gente, mas agora eu tô focando nas laranjas, nos cítricos. Então, tem aquela dieta que é só fruge, né? Que a pessoa come frutas aleatórias durante a vida, né? E tem a dieta onde é fruge, mas de uma opção. Então a pessoa só é fruge e só come uma fruta, né? Ou faz, tipo, uma fruta num dia, daqui 2 dias faz uma outra fruta, daqui 2 dias faz outra fruta, né? E tem a minha dieta, que é só comer cítrico, só comer laranja, limão, bergamotas variadas, laranjas variadas, porque é tudo variado, né, gente? Aí, as laranjas vão me salvar, e elas estão me salvando, gente. Não tenho mais vontade de comer banana, assim. Aí tem várias vezes que tem banana aí, e eu tô ligada que essas bananas têm hormônio, essas bananas têm, eles colocam uns bagulho nas árvores, no solo das bananeiras. Tô ligada que tem um lance esquisito em torno das bananas inorgânicas, né? As bananas de sacolão, bananas de mercado. Todas essas bananas são contaminadas. Então, tipo, por que eu vou continuar comendo um bagulho que é contaminado, né, gente? E como eu parei de fumar tabaco faz muito, muito tempo, parei de fumar ganja também, mas eu tinha associado para funcionar a minha desintoxicação, né? Eu tinha associado que quando você quer fumar um tabaquinho, se você quer ir lá fumar uma maconhinha, se você quer ir lá fumar alguma coisinha, come banana, come banana, come a tua banana. Aí eu comi muita banana, gente, assim, eu me entupi de banana, eu não entupi de banana esses últimos meses, me entupi muito de banana. Mas parei de comer banana. E agora eu venci mais um cacho que tinha aí. E focando aí nos cítricos, etc. E é aquela coisa, né? A gente tá usando as laranjas para limpar todo o estômago, para fazer toda a digestão certinha, para se sentir forte, se sentir equilibrada, tranquilinha, fazer as coisinhas que tem que fazer ali. Porém, o que é o tema do vídeo, comecei a perceber uma compulsão alimentar, porque eu tô cheia, já estou comi muito. E eu tô pronta para acender o gás aqui e fazer mais. Gás deve ter algum bagulho viciante no gás, né? Aí vou assar umas batatinhas, cozer a batata, não sei ainda. Fazer um lance ali, tem brócolis. E depois que eu comprei esse daí, eu fiquei tipo, pá. Tipo. Por que eu comprei isso? Mas enfim, gente, agora vamos lá lidar com a batata. Porque agora eu tenho 2 batatas pra lidar essa noite. E eu vou comer essas batatas, não quero nem saber. Porque mesmo estando cheia, mesmo estando, né? Ainda sou uma baita de uma gananciosa, provavelmente, gente. Isso aqui é ganância. Eu não sei, fico pensando sobre essas coisas, né? Que bom que eu tô fazendo esse vídeo, porque eu tô observando e não tô automatizada, né? Então já cortei a robotização que tava acontecendo, porque eu já fiz isso várias vezes. Eu fiz isso várias vezes, então, tipo, cortei a robotização automática de simplesmente começar a fazer e depois ir ali e botar um anime, começar a assistir propaganda aí. Mas é aquela coisa, a gente vive com os cachorros. A gente vive com os cachorros. Por que você quer pegar minha batata? Mas enfim, o que eu tava querendo falar? Que bom que eu tô fazendo esse vídeo, né? Que aí eu tô observando o que tá acontecendo, porque já cortei a robotização. E eu tô colocando muita fé e colocando muita energia no sentimento de que após isso, gente, após essas batatas, eu tenho mais batata ainda lá, e após esses verdes, que são os últimos, talvez o que eu faça é ir buscar laranja e comer laranja pra baixar tudo de boas, mas depois eu sei que irei dar um time e comer coisas que eu selecionei já pra comer.
Que daí é aquela coisa, gente, eu tenho uma inteligência que vocês não têm noção. Às vezes eu fico, nossa, eu tô muito perdida, socorro, estou... Uma compulsão alimentar, vou ir comer mais batata mesmo, querendo... Mesmo estando já satisfeita. Não sei se estou satisfeita, gente. O que é satisfação, né? Boas perguntas, que experiência que eu quero ter com esses alimentos que estão aqui na minha frente. Só pra sentir o gosto, só pra esquecer um pouco da vida, pra o tempo passar... Sendo que tudo vai ser resolvido com jejum, gente. O jejum... Não tá com o cachorro aqui. Tudo vai ser resolvido com jejum. Se tem jejum, vai ser resolvido, gente. Mas enfim, né? Eu podia simplesmente pegar esse alimento aí, come, etc. Gente, eu tô passando pelo meu próprio processo aqui de saber que eu sou uma gananciosa e não quero entregar os alimentos. E... pra seres tão carnívoros assim, que nem vão dar tanta importância pra batata incrível que... Não sei, gente. Tenho que parar de falar um pouco porque eu tô sendo... pensando aqui, né? Transmutando a situação, na real, porque começa a ficar meio inquieta com algumas situações. Começa a ficar meio inquieta com algumas situações. E a gente tem que barrar essa história aí. Peraí. Tá escutando, né? Tá escutando. Tô fazendo fritura, basicamente. E meu corpo provavelmente tá viciado em gordura, né? Então, tô fazendo aqui uma friturinha, gente, com óleo saudável, claro, né? Um óleo bom pro corpo, etc. Mas ao mesmo tempo, a fritura, né? Sendo que é algo que o nosso corpo necessariamente já tem reservas imensas de fritura. Por que a gente vai colocar mais fritura dentro? Mas enfim, né, gente? Eu me pergunto essas coisas, mas continua aqui bonitona. Que coisa linda que tá ficando isso aqui, né? Fritinho, delicioso, gosto. Porém, aquela coisa, né? Vamos aos pouquinhos. Vou ofertar, né, pra Krishna. Eu sempre oferto pra Krishna, assim, né? Nas minhas intenções profundas, Krishna está recebendo sempre o alimento em primeira mão. Daí, mas ao mesmo tempo eu fico, tipo, né? Tá meio distante da realidade que eu gostaria de estar vivendo, assim, né? Muito mais clean, etc. Porém, está muito mais próximo da realidade que eu gostaria de estar vivendo. Então, tipo, tá meio termo, assim, né? É ruim comer fritura, assim, etc. Né? Comer 2 batatas por dia, 2 batatas no dia, é meio ruim. Mesmo já tendo comendo outros vegetais mais cedo. É um pouquinho ruim, gente, mas pelo menos consigo dominar alguns outros sentidos. Por exemplo, gente, você acredita que os parentes aqui compraram, tipo, uns doces absurdos, assim, uns doces, tipo, muito, muito, muito absurdos, assim, de doce. E gastaram, tipo, uns 40 reais nisso, assim, assim, ó. Tá ligado? Com 40 reais, o que eu compraria com 40 reais hoje? Nem sei o que eu quero exatamente. Gordura pra caramba, né? Mas enfim, né? A gente substitui como a gente pode. E aos pouquinhos vai se integrando, assim, na realidade que o corpo superior deseja. Que é isso que eu quero fazer. Eu quero dar um salto quântico pro meu corpo se adaptar e aceitar quem eu sou cognitivamente, intelectualmente, psiquicamente. E o que eu sou, né, gente? Eu tenho que repetir isso, eu sou uma pessoa autônoma, eu sou emancipada, eu desapego de todos os desejos ilusórios de alimentos, eu sou uma pessoa, sou um ser, né? Uma pessoa é uma máscara, né? Mas, tipo, eu sou, na totalidade do meu ser, eu sou o vazio, né? Sou a busca, sou a verdade derradeira, sou a expansão interna do ser superior. Então eu tenho que honrar isso simplesmente aceitando que alimentos são perda de tempo. Os alimentos são medicinas, gente. Os alimentos são medicinas. A gente tem que ver eles assim, não como rota de fuga o tempo todo, né? Por isso que os remédios são tão... que os alimentos, né, se espelharam nos alimentos, etc. Não sei, gente, mas enfim.
É isso que eu tô tentando dizer, né? Que os alimentos têm que ser cura, os alimentos têm que ser preventivo, mas não ser um hábito diário dos seres humanos, né? E se transformou nisso, né? Então, tô tentando voltar para a realidade onde a vida é muito mais simples, onde a gente pode passar os dias e dias de jejum e tá tudo certo. Se alimentar por uma ritualística específica, uma coisa assim. Ai, eu tô buscando isso. E todas as vezes que eu fiz jejum foram, tipo, esclarece muito sobre tudo, assim. Então, eu preciso ter forças. Eu tenho forças pra viver nisso, né? Pra viver o jejum, pra viver a autonomia, pra viver a emancipação. E, por enquanto, eu vou absorvendo, né, o carinho, o afeto, o respeito dos alimentos por mim. E honrando o alimento que eu vou preparar, obviamente, desfrutar muito, né? Mas é desfrutar, né, gente? Eu não quero desfrutar, eu quero servir. Quero ser bondosa, sou bondosa, quero ser bondosa, quero servir, gente. Quero ser, sabe, essa pessoa que serve, não fica só comendo. Então eu quero servir, quero servir, quero servir, quero servir. Que Deus se manifeste para me fazer instrumento, né, de vosso trabalho, de nosso trabalho, de vosso trabalho, dessa unidade. E isso vai acontecer só quando eu focar realmente em me desligar, né, essas fontes de distração, porque é isso que eu tô assistindo, né, gente? Porque daí eu vou lá, eu me alimento pra ir assistir uma série, um anime, eu me alimento pra tá, sabe, tendo esses momentinhos de assistir alguma coisinha, etc. Eu sei, né, solitude, solidão, me sentindo sozinha, posso fugir pra um anime, posso, então é isso que eu tô fazendo. E daí os alimentos são os meus portais, assim, pra compartilhar, unir, viver. Que coisa, né, gente? Essa serzinha vivendo essa confusão aí de ser solitária, mas tudo bem, gente, logo eu vou estar entre os meus. Eu sinto, claro, né, gente, essas coisas de não é fácil se livrar disso, você tem que comer, etc, blá, blá, blá. E é uma ilusão, blá, 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 é uma ilusão, tá bom, gente, é uma ilusão, mas é uma ilusão verdadeira, porque é uma ilusão que tá me prejudicando, de certa forma, essa ilusão dos alimentos, né, esse vício, essas compulsões que eu tenho durante a semana. E isso é óbvio que a gente percebe que é algo manipulado pelos demônios internos, pelos nossos demônios psíquicos apegados. E pra eliminar isso é gradual, né, gente? Não é de uma vez por todas. Se você quer uma vez por todas, tem que fazer um trabalho bem. Tem que fazer um trabalhão, assim, pra cortar de uma vez por todas isso, mas se não, tem que ter paz. Tem que ter paz, tranquilidade pra compreender esses demônios psíquicos que manipulam, né, as nossas ações para autossabotagem, etc. Tem que se desfazer. Pensamento que a gente controla isso. Não, a gente não controla isso. A gente é impotente perante isso. E admitindo isso, a gente consegue ter uma saída, O que eu quero dizer, gente, é que os demônios psíquicos são reais. A gente consegue ver eles dentro da nossa psique. A gente consegue ver eles na nossa projeção, entende? Então, tipo, tem não é algo... Ai, tipo... Né, gente? Não sei dar um exemplo específico sobre isso, mas tem essa condição onde a gente foi posto com esse tipo de simbolismo, né? Então eu tô usando esse simbolismo, né, dos demônios, etc, para exemplificar, né, que Satanás caiu. E o que é cair, gente? Quando a gente tá lá nos 7 chakras inferiores, né, penando, pensando, putz, quero isso, quero aquilo, quero realizar isso, quero fazer isso, blá blá blá. Mas se você não tem um equilíbrio, assim, com os alimentos, se não tem uma moderação, se não tem um domínio sobre os teus sentidos, aí é mais difícil de materializar, né, etc, etc. Então, tipo, eu tô querendo materializar algumas condições aqui na minha vida. E primeiro eu tenho que eliminar as condições programadas previamente, né, pelos seres que viviam junto de mim, assim, né, pelos demônios psíquicos que habitam neles também, né? A gente tem que fazer acordos com todo mundo, assim, pra tudo estar em paz, né? Estar equilibrado e cada um se autorrealizar naquilo que se deseja. Mas é uma jornada meio difícil, né, gente? Principalmente quando esses agregados psíquicos são ignorância, luxúria, ciúmes, inveja,
Então, quando tem essa ressonância, né, primeiro é ir eliminando aos pouquinhos, e por isso que eu me alimento, né, desses alimentos para esse tipo de cura também, né, não curar só, meu corpo físico tá machucado por conta de situações traumatizantes. Curar o meu ego, meu falso ego, curar o, né, dialogar com esse ego para tornar o ego forte de uma forma altruística, né? Viver o caminho da abnegação, mas de uma maneira onde a gente consiga colher os nossos méritos, os nossos dharmas, né? Então tem muitas coisas que eu poderia falar, mas vou deixar vocês aí com a fita de tipo, logo eu prometo a todos que não vou prometer nada, gente, mas eu me comprometo, né? Se eu conseguir fazer o jejum de grão, sem pensar em fazer jejum de grão, gente, só planejando isso, né? Eu meio que planejei assim, não, vou fazer um jejum de grãos, mas não delimitei data, não delimitei nada e simplesmente, estou fazendo um jejum de grãos. E logo eu vou voltar a me alimentar de grãos, mas principalmente arroz, né? Que eu quero dedicar meu tempo a isso. Mas para eu dedicar meu tempo só para arroz, eu tenho que primeiro parar de comer, me desapegar completamente do feijão, né? Então, aos pouquinhos, não sei se vocês estão me entendendo, mas se não estão entendendo, sei lá, perguntei sobre o que vocês não entenderam, mas eu tô tentando sair aqui do meu vício, tô buscando me libertar dos meus vícios, né? E se eu sou viciada em comida, então eu tenho que controlar isso aqui. Se eu tenho minhas metas, né, de me alimentar só do que eu plantei, me alimentar só daquilo que eu colhi, etc, essas coisas também, isso é importante pra mim. E se eu posso viver na autonomia, no jejum, na emancipação, é bem melhor, gente, que é bem difícil encontrar alimentos que eu plantei, é bem difícil encontrar alimentos que eu tenha, tipo, achar alimentos do nada, assim, não é diariamente, né, gente, né, na semana a gente consegue ali, ou a gente encontra uma árvore diferente. Tem que ter persistência, etc. E como o meu caminho é mais emancipação, eu vou levando na calma, assim, na gentileza, na tranquilidade, sabendo que logo vamos nos desvencilhar, assim, desse apego pelo alimento, né, desse apego, porque uma coisa que eu pensava muito, se vocês forem ver a minha trajetória no passado, né, eu falava muito sobre vulnerabilidade social, né, eu falava muito sobre pobreza, eu falava muito sobre vulnerabilidade financeira, vulnerabilidade de alimentação, de moradia, né? Já passei várias situações nesse sentido, assim, muitas vezes, tipo, até hoje. Porém, hoje em dia o meu discurso muda, né, gente? Eu não sou vulnerável, gente, eu sou abundante pra caramba. Então, tipo, mesmo que eu fale assim, Deus, eu quero fazer um jejum, etc. Não, menininha, pode ficar continuando recebendo a tua comidinha, você vai ficar comendo bem, você tem muita coisa pra comer, você tem abundância, você tem tudo de qualidade ainda, né, gente? Então, tipo, a gente consegue aquilo que a gente deseja. E eu tava desejando isso, gente, me alimentar de coisas de qualidade, me alimentar de orgânicos, de integrais. E aquilo que e quando eu coloco um pé fora, assim, né, por exemplo, que eu comia o suco, né, integral, que tinha aquele negócio, espessante, essas coisas. Comi uma outra coisa que tinha corante, essas coisas que me fizeram eu passar mal, né? E enfim, gente, quando eu dou um passo fora, eu consigo observar com muito mais clareza, cadê esses demônios, cadê essas coisinhas? O que vocês estão querendo? Qual que é a intenção? Qual que é o objetivo disso tudo? Tem que entender, eu vou entendendo e vai se realizando, né? Porque até os demônios estão do meu lado, né? Até os demônios estão na minha retaguarda, até os demônios estão assim, não, a gente vai te ajudar a fazer isso, porque são os demônios que são assim. Que horrível, gente, a gente só trabalha com Deus, tá bom? Os demônios a gente respeita, eu honro todos, mas se retirem da minha vida, né? Se retirem gradualmente da minha vida, que vai ser um bom plano para ambos, assim. A gente pode se comunicar de outras formas, assim, né? A gente continua, não sei, é muito confuso nessas conversas, a gente come muito, assim. Eu não comi muito, mas, tipo, quando eu como, eu fico meio, sabe, que eu não tenho uma clareza, um canal, assim, de claridade. Tudo meio que, ei, fala. E eu tô na fita do amendoim ainda, né, gente? Tô na fita do amendoim, então se eu tô na fita do amendoim,
respeitai-vos o meu tempo, por favor. Porque o amendoim agora ele se deu como o lixo eletrônico, né, gente? Então, se eu estou aqui nesse lixo eletrônico, tudo bem. Honro, abençoo essa situação e logo vou para um, né, cocrio, imagino e torço e manifesto e vejo a realidade onde eu tenha desapegado de todas as histórias de celular, de vício de tela, vício de comida, vício de digestão. Eu sou sóbria, sou livre, sou liberta, eu gosto de comer uma fruta durante 2, 3 dias, daí eu paro, sei lá, gente, não sei, eu vou ficar criando minhas visão aqui, né, mas enfim, vou comer agora. Inclusive já tá pronto, eu vou comer, né, e eu tô observando aqui o que eu acho que é compulsão alimentar, né, eu acho que é compulsão alimentar, né, gente, vou comer tudo isso aqui, gente, mesmo estando bem alimentada já, mas eu acho que isso aqui, eu falo compulsão alimentar, gente, mas isso aqui é meio que uma comida normal para uma pessoa que trabalha o dia inteiro, né, mas eu não trabalho, então por que eu precisaria de tanta... Não tô fazendo muitos movimentos também nesses últimos dias, então por que eu precisaria disso de comida, entende? É meio que só pra me amortecer mesmo, pra eu ficar travada no lugar e não conseguir fazer muita coisa, porque eu tô percebendo os demônios psíquicos trabalhando pra eu não trabalhar, né, mas de igual forma, tudo tem seu tempo, eu tô meio ansiosa, na verdade que eu mandei um serviço ser realizado, eu não sei quando que vai ficar pronto, e isso vai me atrasar os bagulhos, etc. Aí, já que eu, em vez de ficar ansiosa por conta disso, eu devia estar resolvendo minha vida, mas tem coisa que eu não consigo resolver antes disso, mas daí é aquela coisa, né? Vamos comer, se distrair, ficar... Gente, que coisa linda essa batatinha frita. Vamos se distrair nos momentos aqui, só a comida pra me fazer isso. E qualquer lixo eletrônico aí da internet, coisas, né? A gente não tem muito o que fazer. Eu admito a minha derrota. E volto quando tiver mais estabilizada, assim, né? Nesses eixos, quando eu tiver mais emancipada, autônoma, aí eu volto, gente. Mas o que eu consegui fazer, eu consegui fazer. O que deu certo de manifestar, eu consegui manifestar. Muita sabedoria, muito aprendizado, muitas coisas que eu estive vislumbrando, tipo, Mas é aquela coisa, a gente volta quando tiver mais autônoma, mais... Acabei de dar de cara com um negócio aí. Chegou do nada. Chegou do nada. Nada não, né, gente? Então, aquela coisa, né? A gente tava pensando em falar. Eles podem falar, nossa, isso é besteira, você tem que se responsabilizar apenas pelo que é teu, blá blá blá. Gente, mas essa realidade que eu tô projetando aqui é minha. Então, tipo, eu sou responsável pelo que eu tô projetando aqui. Então, eu compro eu vi um vinho na geladeira esse tempo. Mas eu já tava pensando em comprar suco de uva, né? Porque eu tava comendo muito só uma fruta. Eu só tava comendo a frutinha ali, né, gente? Eu tava comendo como é o nome? Os cítricos, né? Eu tava comendo os cítricos. Aí eu pensei, não, vou comer outra fruta. Daí, se eu for comer outra fruta, tomo um suco de uva e é isso, né? Porém, aí eu acho que devem ter sentido meus pensamentos, né? Porque daí eu vi na geladeira um vinho ali. Aí eu fui lá comer. Tomei o suco de uva semana passada. E agora tem mais um vinho aqui. Eu fico tipo, tá, gente, eu sou responsável pelo alcoolismo dos seres que vivem comigo, será? Eu acho que não, né? Eu não quero ser responsável por isso. Eu não sou completamente responsável. Tipo, minha mãe saiu agora falando de café. Que ia fazer um café, mas ia esperar eu sair daqui pra fazer o café. Porque eu tava ocupando a cozinha, etc. Ai, que coisa, né, gente? Gordura. Eu acho que é gordura, nem sei. Aí ela se dispersou e nem tomou o café. Saiu fora, provavelmente ela vai... Quando ela voltar, provavelmente vai tomar café. Mas eu fico pensando, putz, mas a gente já tinha superado esse lance do café. Eles estavam tomando chazinho, etc. Mas eu acho que talvez os meus hábitos influenciem os hábitos deles. E então, se eu literalmente parar de comer, eu posso ter um domínio sobre isso. Talvez não, né? Mas
talvez eu tenha um domínio maior sobre o quanto eles me influenciam, né? Então, eu acho que esse é meu maior objetivo, assim. Por isso que a gente chama emancipação e autonomia, né? Então, aos pouquinhos a gente vai entendendo, né? E talvez eu, em algum tipo de esfera, talvez eu ajude, né? O estado psíquico deles, os hábitos, né? A diminuir, pelo menos. Mas, enfim, não crio expectativas. A única expectativa que eu crio é em Deus. Que Deus vai resolver tudo, Cristo interior vai resolver, Mahakali vai manifestar para destruir, Shiva vai se manifestar para destruir, banir tudo que seja supérfluo e inútil na minha vida. E eu simplesmente sigo bonita, realizando aquilo que eu devo realizar no meu dia. E é isso, gente. Ali, ó, minha comidinha. E meu anestesiante diário, né? Mas enfim, tudo bem, por enquanto. Logo eu dou um salto quântico pra onde eu consiga ter um domínio maior sobre essa questão, assim, né? Sei lá. Ter aquela coisa, né, gente? Se a gente é o dono da nossa manifestação, eu vou manifestar o que eu quero, o que eu desejo, mas às vezes eu fico pensando, tá, mas o que eu quero, o que eu desejo é o que eu tô manifestando literalmente agora, né? Que é a presença, que é a manifestação do agora, que é o meu serviço atual, então nada a declarar, apenas sentir, agradecer imensamente, abençoar completamente, né? Todo o alimento, toda a vida, toda a energia. E logo eu vou estar em situações muito melhores, muito mais incríveis e empolgantes. E pro meu coração, aí eu vou estar abençoando igual, né? A gente tem que ser indiferente a tudo, essa é a verdade. Tem que ter neutralidade em tudo, porque se a gente viver uma vida feliz, a gente vai ter medo de perder a vida feliz, né? De vivendo uma vida de frustração, a gente vai ter medo de entrar numa vida de feliz. Mas enfim, é todo esse lance de ser neutro, né, gente? Tá ruim? Abençoa, tá bom? Abençoa, né? É tipo, eu agradeço a Deus quando tudo tá bem. Quando tudo tá mal, eu agradeço ali também. A música do Shaolin aí. Eu agradeço a Deus quando tudo tá bem. Quando tudo tá mal, eu agradeço ele também. Mas quando eu tô no breu, quem é que vem me ajudar? Eu agradeço os meus. Eu agradeço os meus. E tamo aí, né, gente? E é isso, né, gente? Comi pra caramba. Tô travada aqui de estômago, né? Apesar que dei saí dar uma caminhadinha bem curta, mas saí pelo menos, mas comi demais, assistindo um vídeo. Eu assisto muita coisa, mas ao mesmo tempo eu assisto poucas pessoas, assim, tem poucas pessoas que eu tô assistindo atualmente. E aí geralmente eu como assim, por isso, basicamente, tipo, assistir um anime assim e assistir um vídeo assim que ela postou hoje, um vídeo. Uma youtuber postou um vídeo. Eu gosto bastante do canal dela. Mas eu quero me desapegar também, porque eu vejo que todos esses youtubers são substâncias, assim. Então, tipo, putz, cara, eu não posso ficar nessa, não. Tenho que transcender. Eu assisti também umas lives nos últimos dias de um ser. Daí eu fiquei, tipo, trabalheira. Ele fumando um na live. E eu, tipo, putz, cara, não faz isso comigo. Mas daí, enfim, né? Fiquei ali na marola alheia, na marola virtual. Foi esquisita essa touca, né? Mas é aquela coisa, né? A gente vai aos pouquinhos, né? Se eu abençoada seja que a minha chapação é alimento e não coisas mais caóticas, mais ilusionais, assim. Ai, o celular tava carregando, tava com 90%, faltava 17 minutos pra acabar. Provavelmente ia carregar bem antes que 17 minutos, mas eu tava pensando muito assim, tipo, é insuportável ficar sozinha. É insuportável ficar sozinha, eu preciso, sei lá, assistir alguma coisa, tá o celular na mão, tipo. Gente, isso aqui é o diário de uma abstinência e eu falo sobre os meus vícios, basicamente, e tá sendo isso o assunto agora, né? Porque vocês viram a minha fase ali, Bhakti Yoga. Agora eu sou Bhakti Yoga, eu faço oração e assim, assim, assim. Gente, não consigo sustentar isso por muito tempo com as pessoas que vivem aqui comigo. Não tem como sustentar algo assim aqui.
E em qualquer lugar, se você quer ser um espiritualista, você sabe que você tem que ir pra tua solidão, pra tua solitude, se conviver com pessoas semelhantes, senão não dá certo. Senão é sacrifício mesmo. Peia atrás de peia. E não que eu esteja sentindo isso, mas que eu tô tranquila, né? Só me organizando, me reorganizando, alinhando meus caminhos, etc. Coisas que eu já tava fazendo antes, mas inclusive esse canal que eu tava assistindo, ela me trouxe várias reflexões, assim, né? Sobre estar vivendo a vida do outro. E eu tava sentindo isso um pouco, assim, nesses últimos 26 anos. Eu tenho 27 agora? É. A gente você viver a vida, né? Viver a vida do outro, viver a vida da marca da qual você tá submetida, né? Então, que infeliz, né? Aí agora eu tô encontrando a minha própria originalidade, a minha própria autenticidade, né? No passado eu era muito assim, eu olhava alguma coisa, eu olhava uma garota, assim, eu olhava uma influencer, alguma coisa, eu queria estar igual, queria fazer igual. E isso foi o boom, né? Foi a época, assim, desses seres, né? Que a gente ficou deslumbrados, se tornou mais visível, né? O quanto a gente fica se inspirando nesses influencers, nessas personalidades famosas, etc. Daí eu tinha essa mania, assim, né? De sempre me inspirar, de sempre desejar não tá na minha vida, mas tá na vida de outra pessoa, porque, enfim, né, se eu era uma baita de uma alcoólatra, provavelmente porque eu me sentia muito infeliz com a minha vida, né? Daí, às vezes, era mais fácil se preocupar com a vida alheia do que se preocupar com a própria vida. Então, eu sinto que muito, muito, muito no meu passado foi isso. E agora, depois que eu passei por essa despersonalização, inclusive, né, se você tá acompanhando minha loucura aí, gratidão. Agora que eu passei por essa despersonalização gigantesca, né, pelos surtos que eu passei, pela abstinência, por todo esse... Quando a abstinência é muito, muito mais cruel, gente, aqui tá sendo de boa até, mas quando a abstinência é muito mais cruel, né, é bem complicado de lidar, assim. Daí essa noite eu tive um sonho, e esse sonho me trouxe algumas reflexões sobre é, como eu tava vendo a vida do outro, né? Da outra, da pessoa que eu gostaria de ser, da pessoa que eu gostaria de estar vibrando. E não é, a gente tem que ter paciência, né? Pra florescer, né? Pra madurar, pra ser, ser digna, né? De ser colhida e ser comida. Então, numa calma, assim, né? Numa tranquilidade. E E depende muito do que a gente vive agora com as pessoas que a gente tá agora, né, gente? Então, o meu Bhakti Yoga tava ali fervendo, aí esfriou, eu desmontei meu altar, mas agora eu tô pintando, então isso tá bem importante pra mim, assim, passando uns dias pintando, mas enquanto eu tô pintando, eu tô ali, tipo, tenho que estar assistindo alguma coisa, tenho que estar vendo alguma coisa, tenho que estar grudada na tela de alguma forma, porque é como se ficar só com meus pensamentos fosse insuportável. E quando eu como muito, assim, né, falando nesse caso que aconteceu hoje, que eu tô observando a minha compulsão alimentar, quando eu como muito, eu não tenho nem paciência para ler o que eu tava me programando para ler, né? Então, tipo, eu tenho alguns livros que eu tô lendo, que eu tô estudando, etc. Falta pouquíssimo para acabar. Tem um, é, tem um vídeo que eu tô fazendo e eu tenho que estar lendo o livro pra estar fazendo vídeo. Então, paciência, né? Porque a gente come, não tem muito, come muito. Vou pintar um pouquinho ali, mas eu vou estar grudada no celular, né, gente? Porque só com meus pensamentos eu começo a ficar, tipo, meio... A ansiedade que eu queria tirar da minha cabeça com comendo muito, na verdade, não resolveu nada. Na verdade, fiquei meio ansiosa ainda, querendo resolver tudo de uma vez, querendo ajeitar todas as coisas, me organizar. Ah, gente, a matéria é um negócio absurdo de lidar, então o que eu faço da minha vida, né? O que eu faço da minha vida? Porque eu sei que se eu, sabe, não tenho muita
muita incerteza sobre nada, assim, além de que eu quero só digerir tudo isso e ficar em um estado onde eu recuse e comprar coisas pra me entupir, né? Recuse, simplesmente me diga não, não. Você vai comer uma porçãozinha do que tem, que é o ideal e é o que vai te libertar. E se não quiser comer a porçãozinha, fica sem comer. E nem que você fique o dia inteiro, porque quando eu fiz o jejum a primeira vez, de 7 dias, eu já fiz outros jejuns de mais dias, mas quando eu fiz de 7 dias inteiro, eu ficava basicamente deitada quase o dia inteiro, assim. Eu saía, me lavava, buscava uma água, voltava, mas eu ficava deitada o dia inteiro. Por quê, gente? Porque me deu uma fraqueza gigantesca, porque de jejum vai acontecer uma fraqueza, né? Então até o corpo acostumar, se adaptar e etc. Então tem que ir com muita calma, assim. Tem que fazer exercício, tem que dar uma caminhada, tem que dar uma movimentada, mas a maior parte do tempo tem que ficar repousando, né? Eu senti isso pro meu corpo. E se você for fazer um jejum, eu recomendo você pesquisar muito bem antes, né? E ter pessoas bem fortes para estar te auxiliando nessa jornada. E compreender, né, que tem que respeitar muito o corpo nesse momento. Então, vamos com calma. Coloquei altas comidas no meu corpo, agora eu tô tipo, socorro. Mas tudo bem, gente. Essa fase vai acabar e, e vai se dissolvendo aos poucos, né? Essa situação vai se dissolvendo aos poucos. Vai acabando aos poucos e tá tudo bem. Eu fico às vezes. É ansiedade, né, gente? É ansiedade porque eu não tenho como lidar com algumas situações. E eu tô participando já de alguns grupos. De um grupo, na verdade. Tô participando de um grupo. Pra poder falar, pra poder me expressar, buscando ajuda, né? E espero que hoje eu consiga buscar ajuda também pra lidar com essa situação, porque, tipo, ser codependente é, tipo, eu não sei nem expressar, gente. Gostaria de chorar muito, porque viver com alcoolismo, conviver, né? Eu já vivi no passado, né? Tirei isso do meu corpo, mas conviver, né? Ver. E não só com alcoolismo, mas com pessoas carnívoras que estão simplesmente pro planeta Terra, porque a situação é tipo um buraco muito fundo, né, gente? A situação é um buraco muito fundo mesmo, daí, tipo, é complicado. Então, fico meio ansiosa, porque eu reparo, né, que toda essa manipulação do meu psíquico, né, quando eu fico ansiosa, assim, e acabo comendo muito, acabo comendo coisas que não precisava ter comido, daí acabo entrando em uma história onde eu podia estar me retirando dessa situação e resolvendo a minha. Aquela coisa, né, gente? Sofrimento, compaixão, abnegação, isso me dá um nó na cabeça às vezes, porque é uma pureza da minha alma, né? Da minha alma bodhisattva, mas ao mesmo tempo é uma parada que me. Gente, não tem solução, então é melhor eu meio que tipo, tchau, depois eu volto, eu não sei como que a gente lida com esse tipo de coisa, né, gente? Mas eu entendo que se eu permanecer, eu vou estar permanecendo no relacionamento abusivo, que isso está sendo abusivo pra minha alma, gente. Tô abusando da minha alma estando aqui, estando nessa convivência, né, com o álcool. A que me gerou, né, ela tá pintando um pano de prata. Eu fui lá buscar um negócio no ateliêzinho dela, que era meu quarto, né? O quarto dela, o quarto que era meu, que eu usava, virou o ateliê, né? Dela. Aí eu fui lá buscar um negócio que eu queria fazer um negocinho aqui com uma blusa. Aí ela tá pintando um pano de prato e é tipo um galo, gente. Tá ficando tão bonito. Basicamente um galo gigantesco, pano de prato. E tá ficando tão bonito. E a gente tá tipo, sabe, tem arte, gente. Acontece acontece vida. Mas eu quero poder respirar, poder fazer yoga tranquilamente. E eu consigo fazer isso aqui, mas a instabilidade
do álcool, do tabagismo, do cadáver. É tipo, os sentimentos, é tudo muito. Muito insuportável, gente. Muito, muito insuportável. Se você usa esse tipo de coisa, por que você faz isso? Tipo, insuportável, gente. Tipo, até maconha é insuportável. Até maconha eu acho que não ia resolver a situação. Talvez. Não sei. Será? Provavelmente, né? O CBD provavelmente resolveria um pouco essa situação, mas, tipo, hoje em dia eu sei que a única coisa que resolve é ficar 3 dias de jejum, morrer e renascer. Basicamente, né, gente? E botar uma outra cabeça dentro ali, uma cabeça que seja bem, bem alternativa. Faz isso pra mim. Isso aconteceu comigo, basicamente. Gente. Quando teve um jejum que eu fiz. O segundo jejum que eu fiz tipo uns 3 dias e meio de jejum, gente. Eu literalmente morri, assim. E puf, existir em uma nova ultra nova realidade, continua vivendo a mesma coisa, mas o meu corpo, minha cabeça, minha tudo virou outra coisa, gente. Então eu só agradeço por essa oportunidade, por essa transferência de consciência. Eu gostaria de estudar muito mais sobre isso, para um dia ter a capacidade de fazer isso. E para adquirir esse CID só, mas não é algo que eu tenho almejado tanto assim. O que eu tô almejando mais é o meu próprio processo de cura, assim, me tornar emancipada, me tornar autônoma, me tornar sou, né, autônoma e emancipada, mas só entrar nesse reino realmente, de verdade, porque aí eu consigo, talvez, trazer seres assim, né, para esse plano, assim, né, e eu acho que tem que, para crianças emancipadas e autônomas existirem, a gente tem que ter um psíquico, um cérebro, assim, muito bem estruturado e já alinhado e transcendental também, né, pra gente, porque eu me comunico faz muito tempo, assim, né, com aquilo que eu desejo manifestar no futuro, então tem que estar bem alinhado, assim, para respeitar, né, os corpos superiores que vão vir até nós e os corpos superiores que eu vou atrás, então, sei lá, gente, vibrando aqui, mas enfim, tô triste que comi demais de volta, mais um dia de compulsão alimentar, mas tá tudo certo, né, gente? Vamos. Essa semana na feira orgânica eu vou controlar minha mão ali, controlar minha visão, controlar meus desejos e, e renunciar tudo aquilo que seja, né? Eu pensei, né? Vou pegar uns verdes, vou pegar um brócolis, vou pegar uns, uns verdinhos, né? Mostrei ali antes, né? Uns verdinhos que é mais de boa, mais tranquilinho. Peguei a batata porque fiquei fascinada com a batata. Já tinha comido essa batata vários dias, já tinha pensado assim, não, nem quero mais essa batata. Mas daí um dia a mulher levou a batata assada, gente. Ela levou pronta uma bacia de batata assada. Eu comprei uma por R$ 1. Batata assada no fogão a lenha. Daí eu comi e fiquei, tipo, em um transe, assim, tipo, batata assada no fogo. E eu sei que não era, a minha vontade não era de ter batata. A minha vontade era o fogo mesmo. A minha vontade era um fogão a lenha, tá fazendo o meu alimento no fogo, tá preparando o meu alimento no fogo. Que loucura, né, gente? Tá saindo até um negócio aqui no meu olho de tanto ficar na tela, entende? Que tá ruim. Que coisa, eu detesto isso, gente. Eu detesto, eu tenho que, tipo, fugir. Tenho que fugir, tenho que fugir, tenho que fazer uma coisa. É aquela coisa, né, gente? Não sei fazer. Por enquanto, paciência, paciência, paciência. E organização, paciência e organização. E a gente vai se alinhando rapidinho pra ir pra outro lugar, né? Independente de onde seja, eu vou estar dentro de mim mesmo, no meu próprio lar, né, gente? E se eu posso ir pra algum lugar onde eu consiga ficar meditando, de boinha, tranquilinha, conseguindo realizar minha prática de jejum e planejando meu, não sei, gente. Esquece tudo que eu falei e começa de volta.